Agora, neste exato momento, acaba de sair a melhor notícia do ano para Jair Messias Bolsonaro. E eu vou trazer essa informação em todos os detalhes e destaques, gente, tá? É muito importante. Outra informação tem também, gente, tá? O Cássio Nunes Marques. O Nunes Marques acabou de tomar uma decisão que surpreendeu o Brasil inteiro, gente, tá? Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo próprio Bolsonaro, acabou de surpreender e tomou uma decisão que simplesmente surpreendeu a política, o judiciário, o Brasil inteiro. Eu vou trazer todos os detalhes também dessa decisão do Cássio Nunes Marques. Nesse boletim tem Lula da Silva abandonando, descartando e humilhando Alexandre de Moraes, gente, tá? E sim, acabou de ser revelado o motivo. Por que o Lula decidiu virar as costas para o Alexandre de Moraes? Decidiu trair, abandonar e descartar Alexandre de Moraes. E isso pode custar muito caro para o Lula. Eu vou trazer essa informação que eu tenho certeza que vocês... Essa notícia eu tenho certeza que vocês vão gostar e muito. E por fim, gente, tá? Luiz Inácio Lula da Silva entra em desespero com nova pesquisa que acabou de ser publicada e vocês não têm ideia do resultado dessa pesquisa. Foi simplesmente o pior resultado para Lula. E o desespero tomou conta do Palácio do Planalto. O clima, gente, tá? É de velório dentro do governo Lula neste exato momento. E por fim, Lula acabou de ser traído e apunhalado pelas costas por um grande aliado. Numa espécie de vingança, tá? Esse grande aliado, inclusive, foi descartado pelo Lula agora recentemente. Ele adotou a política da vingança. Ele está se vingando do Lula. E o Lula foi traído e apunhalado pelas costas. Lógico que ele sabia muita coisa do Lula, né? Mas o Lula achou que isso não fosse acontecer. É o último prego no caixão das intenções do Lula em se perpetuar no poder no Brasil, gente, tá? Porque essa traição vai custar muito caro pro Lula. Lula foi exposto como nunca antes. Eu vou trazer também essa informação para vocês. Rapidamente, claro, todos vocês que estão do outro lado aí me assistindo. Está inscrito aqui no nosso canal? Quer ser um cidadão bem informado que jamais será escravizado? Lembro vocês que para se inscrever aqui é totalmente gratuito, não paga absolutamente nada, gente, tá? Olha aqui embaixo aqui do seu vídeo, é bem rapidinho. Aqui embaixo aqui na plataforma de onde você está me assistindo, em algum lugar aí, ou de cá, vai ter aí em algum lugar a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. É só você fazer isso aqui, ó, clicar em cima. Na hora, você já vai estar fazendo parte aqui da nossa família. Logo de cara, deixa eu trazer para vocês aqui, gente, é simplesmente sensacional. Jornalista desceu a lenha no Lula sem dó e nem piedade. Ele descobriu aqui uma coisa do Lula. O Lula tá tentando esconder isso aqui, gente, tá? A 7 chaves. O Lula não quer que ninguém saiba disso aqui. Mas ele vai revelar tudo. Tudo. Tá tudo aqui nesse vídeo. O Lula, se assistir esse vídeo aqui, gente, tá? Vai ter um taquicardia, vai ter um infarto fulminante. Vejam só. O que a gente observa, né, que assim, o governo parece estar sendo vítima da própria, como é que eu diria, da própria arapuca que armou, né? Quando o governo, por exemplo, não estimula a geração de empregos, mas estimula a geração de bolsistas do Bolsa Família, ele acaba tirando essas pessoas das estatísticas de desemprego, né? Mas não altera a realidade delas. Elas continuam pobres, continuam desempregadas, né? Mas só que elas não são mais contadas, não são mais contabilizadas como desempregadas, porque afinal de contas tem ali o Bolsa Família, mas não é emprego, não é carteira assinada, mas estão fora da... Essa manipulação ainda vai ficar mais clara, né? Então é alguma coisa que ajuda muito nas manchetes, né? Ajuda o governo nas manchetes, mas o próprio desempregado sabe que a situação dele não melhorou, só piorou, e é por essa razão que também cai o apoio do presidente Lula. Certamente essa é uma das principais razões que fazem desabar a intenção de votos do presidente Lula também nas classes mais modestas da população, os trabalhadores
trabalhadores ali de salário mínimo, etc. E também tem essas enganações que a gente que é própria da política, né? O governo diz que está apurando, que quer apurar, que apoia a apuração dos escândalos de corrupção, só que não, né? O governo Lula foi contra todas as CPIs, age sempre no sentido de impedir que as investigações avancem, e as pessoas percebem isso, né? Até pelo acesso que tem cada vez maior, né? mais transparente às informações políticas do Brasil. As pessoas hoje têm um celular, têm acesso ali à informação, não são mais aqueles que eram levados pela propaganda apenas, né? Eu queria que eu percebo que a eleição deste ano talvez signifique uma virada, não apenas na eleição para presidente, mas num processo de renovação mais amplo da política brasileira. Eu queria que você pudesse falar sobre isso conosco. Olha, Cláudio, eu vou resumir numa expressão. Acho que existe um cansaço na sociedade, né? Hoje saiu um dado interessante com base na pesquisa da Datafolha, mostrando o seguinte: o Lula, desde 2002, ele nunca entrou nessa fase da campanha atrás. Ele nunca entrou, ele está entrando na Datafolha, né, um ponto atrás, né, não é muito, é empate técnico, mas tem um simbolismo, porque nas outras campanhas ele entrava 10, 15, 17, até 20% na frente do segundo colocado. Na campanha eleitoral de 2022, nesse momento, o Lula estava muito na frente do Bolsonaro, 15, 20 pontos na frente do Bolsonaro, né? E na campanha de 2002, muito na frente do Zé Serra, depois muito na frente do Geraldo Alckmin. Quer dizer, o Lula sempre teve essa característica, né? Antes, aliás, com o Geraldo Alckmin, então ele sempre teve essa característica de ser um candidato muito competitivo, quer dizer, um recall enorme, etc. Só que agora tem um outro quadro. E esse quadro, eu vou lá, na política, às vezes não tem a bala de prata, né? Uma tempestade perfeita, que a gente chama, né? Então tem, obviamente, os escândalos, porque, eu vou lá, semana passada o Lula, ele faz uma entrevista confessando, contando que deu uma de consultor do Alexandre de Moraes. E chama o Alexandre de Moraes de companheiro Alexandre de Moraes. Então, por um lado, o PT... Não deixe que o caso do Banco Master prejudique a sua biografia. Sim, não é isso? Exatamente. Então, o Lula vai sair da presidência para virar consultor agora de ministro Supremo. Então, na mesma forma que o PT quer se afastar do Supremo, do Alexandre de Moraes, por causa do desgaste do Supremo, 60% de avaliação negativa, na pesquisa feita pelo Estadão, entre outras pesquisas, ele chama de companheiro. Companheiro tem um simbolismo no PT e no Lula. Você chama quem é próximo, quem é ligado. Aí faz o elogio do 8 de janeiro, do julgamento do 8 de janeiro. Olha, nós tivemos agora no Supremo vai a votação o tema das delações premiadas, né? Qual é a lógica dessa crítica às delações? Que a delação premiada não pode ser feita sob constrangimento, né? Não pode ser assim, ela pode ser modulada de uma ou outra maneira, mas a essência da questão é que você não pode manter um sujeito preso por tempo indeterminado, né? Deixar ele num sentido de medo, de ameaça, etc., e ali extrair uma delação. Foi exatamente o que foi feito com o coronel Mauro Cid. Gente, tá? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Eu fico imaginando o eleitor do Lula assistindo esse vídeo aqui. Mas o que se passa na cabeça? Será que o eleitor do Lula hoje tá satisfeito? Dorme? Coloca assim a cabeça no travesseiro e dorme tranquilamente, sabendo que foi graças a ele que o Brasil passa por essa tragédia, né? Tá aí sendo governado por um câncer chamado Lula da Silva. E aí, gente, tá? Eu acho que é um vídeo que explica exatamente o quanto o Lula é incompetente, gente, tá? E o Lula da Silva deve estar respirando a custas de aparelho, né? Porque vocês viram aqui, em todas as vezes que o Lula foi se candidatar para a presidência, sempre nas pesquisas à frente. 9, 6, 17, 15% na frente. E agora, pela primeira vez na história da política do Lula, o Lula, gente, está atrás do seu opositor. Essa é a primeira vez que o Lula fica atrás do seu opositor. Ou seja, acabou pro Lula. O Lula tá ferrado e lascado com Flávio Bolsonaro. Quer a prova disso que eu tô dizendo para vocês? Tá aqui, gente, tá? Notícia que está sendo interpretada como uma tragédia para o Lula. Mais uma pesquisa acaba de ser publicada. Isso aqui, gente, é pesquisa de hoje. Vejam aqui a data. É de hoje essa pesquisa. Futurapex, Flávio venceria Lula no segundo turno por 48% a 42%. Ou seja, gente, praticamente 6 pontos na frente. Flávio Bolsonaro estaria 6 pontos percentuais na frente do Lula. Quem vai explicar, gente, o desespero do Lula é a jornalista da CNN. Ela tá aqui impactada com essa notícia. Gente, 6
6 pontos de diferença é muita coisa, gente. O Lula deve estar devastado com essa notícia. Ela vai explicar o porquê que o Lula está devastado. Vejam só. Turno do Instituto Futurapex. Temos Flávio Bolsonaro vencendo Lula. De acordo com esse levantamento, o senador venceria o segundo turno com 48% dos votos. Lula ficaria com 42,6%. Votos brancos, nulos ou nenhum dos dois, 7,3%. Não sabem, não responderam ou indecisos somam 2,1%. Ou seja, jornalista da CNN trazendo a pior notícia do ano para Lula da Silva, gente, tá? Vocês têm noção da choradeira que deve estar dentro do Palácio do Planalto, dentro do governo Lula? Deve ter reunião, deve ter o Lula gritando, deve ter o Lula batendo na mesa, gritando ali com aquele bando de ministros inúteis que ele tem. Inclusive, algumas semanas aí saiu, na verdade, uns 10 dias, saiu a notícia de que na reunião do Lula, né, a reunião ministerial, aquele bando de ministro inútil ali na frente dele, que o Lula estava gritando tanto que dava para escutar os gritos do Lula nos gabinetes lá de 300 metros para frente. O Lula tá furioso, gente. Vocês têm noção do desespero que deve estar o Lula? Principalmente com essa última pesquisa que está aqui agora, aqui na sua tela. Vocês têm noção do quanto o Lula deve estar devastado? Porque, gente, 6 pontos é muita coisa. É muita coisa. E agora vamos falar sobre judiciário. Gente, eu vou trazer 2 informações referente aqui, inclusive uma. Daqui a pouco tem notícia boa para Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? Finalmente saiu notícia maravilhosa para o Bolsonaro. Vou trazer daqui a pouquinho, mais antes. O Nunes Marques, que surpreendeu, gente, tá? Vocês sabem que esse aqui é é um quesito que me deixa furiosa. É um assunto que me deixa... Nunes Marques determina a abertura de inquérito contra Raul Araújo Buzzi, acusado de assédio. Confesso para vocês que me surpreendeu. Tá? Na verdade, essa decisão do Nunes Marques surpreendeu o Brasil inteiro, né? Nunes Marques abre inquérito contra Marco Buzzi do STF, gente, tá? A chapa definitivamente esquentou para o abusador. O ministro Cássio Nunes Marques do STF determinou nesta terça-feira que seja aberto inquérito para investigar o ministro afastado do STJ, Marco Buzzi, que é o anjinho aqui dessa foto, tá? Que foi acusado de importunação sexual por uma mulher de 18 anos, crime que ele nega ter cometido. Claro que ele vai negar, né, gente? Tá? Buzzi está afastado e é alvo de denúncias de assédio sexual em caso revelado pelo Metrópolis, na coluna Grande Angular. Em pedido apresentado pela defesa, o ministro solicitava a suspensão da sindicância conduzida pelos ministros Francisco Falcão, Antônio Carlos Ferreira e Raul Araújo. Então, ao analisar o caso, Nunes Marques rejeitou o argumento da defesa de que as provas testemunhais seriam ilícitas por terem sido produzidas sem a participação dos advogados do investigado. Porque o advogado dele não estava lá na hora, então tem que ser tudo anulado. Como se fosse simples assim, né? Nunes Marques foi lá, sem dó, falou, vai ser investigado sim. E se for comprovado o crime, que apodreça na cadeia, gente, tá? E agora a notícia boa, gente, tá? Finalmente, o Bolsonaro deve estar comemorando aqui essa notícia, tá? O Flávio Bolsonaro, porque finalmente acontece a tão esperada reviravolta no TSE. Totalmente o contrário do que aconteceu no pleito eleitoral de 22. Agora é oficial, Nunes Marques é o novo presidente do TSE após eleições antecipadas. Por que antecipadas? Porque a Carmen Lúcia pediu, né, antecipação da sua saída. Não aguentou o rojão, eu quero sair. Jogou a toalha. Aí, o ministro Cássio Nunes Marques será o presidente e o André Mendonça será o vice, gente, tá? Aqui a notícia completa aqui na tela para vocês sobre o novo comando nos próximos 2 anos
Tribunal Superior Eleitoral elegeu na manhã desta terça-feira o ministro Cássio Nunes Marques como novo presidente da Suprema Corte Eleitoral. A eleição foi simbólica e também definiu que o ministro André Mendonça vai ocupar a cadeira de vice-presidente. Ou seja, o TSE vai ser capitaneado, Nunes Marques como presidente, André Mendonça como vice. O TSE hoje está numa conjuntura completamente diferente daquela conjuntura de 22, como tinha, né? Lá em 22, quando o Lula estava enfrentando o Bolsonaro. Quem que era o presidente do TSE? Alexandre de Moraes. Inclusive, muitos juristas, vários jornalistas, né, defenderam que tinha ali algumas decisões e atuações que estavam meio que protegendo o Lula. Isso foi amplamente debatido lá naquele último pleito eleitoral. Só que agora, com o Nunes Marques e André Mendonça no comando do TSE, dificilmente o Lula pode ter essa proteção que, segundo alguns jornalistas, ele teve lá no ano de 2022. Vários juristas. Que é isso, gente, tá? Essa decisão aqui pode beneficiar o Lula. Vários juristas denunciaram isso na época. Vários jornalistas, youtubers, influencers. Decisão X do ministro tal pode beneficiar Lula da Silva. Era o que a gente mais via na internet. E agora, com o Nunes Marques e o Mendonça no topo da Suprema Corte Eleitoral, as coisas podem mudar completamente. E é claro que isso é uma notícia boa para o Bolsonaro e para o Flávio Bolsonaro, porque pode ser reviravolta, né? Tudo pode ser diferente neste pleito eleitoral. Pode ser tudo assim, ó, na luz, nada de trevas. É isso, gente, tá? Que notícia boa mesmo, gente, tá? Saiu no Metrópolis, saiu aqui também, né? Nunes Marques chega à presidência do TSE com apostas em eleições pacíficas. É o que o Brasil inteiro espera, que sejam pacíficas, que sejam justas. Vídeo recente, o vídeo mais recente, né, do Rony Gabriel, que acaba de explodir uma bomba, gente, tá? Lula da Silva realmente decidiu descartar e abandonar Alexandre de Moraes. Mas o motivo por trás dessa decisão do Lula é que vocês vão ficar chocados. E Alexandre de Moraes vai deixar barato? Alexandre de Moraes vai ficar quietinho? Acho que não, gente. Essa decisão do Lula pode custar muito caro. Essa decisão do Lula em descartar o Alexandre de Moraes, abandonar o Moraes, pode custar muito caro para o Lula. Assistindo o vídeo completinho, vocês vão entender tudo. Pega a pipoca. E o Lula abandonou o Alexandre de Moraes. Eu vou te dizer um motivo nesse vídeo aqui, então pega a pipoca, segue o Rony. E é pra seguir o Rony. Tem muita gente que assiste, gosta e não segue o Rony. Então segue o Rony que eu vou te contar tudo. Lula se afasta de Moraes, mais um impacto do escândalo do Banco Master. Bom, quem acompanha o Rony Gabriel e pega a pipoca já estava esperando por essa notícia há pelo menos uns 7 meses atrás, quando eu comecei a falar. Alexandre de Moraes vai ser descartado. Alexandre de Moraes já prestou os seus serviços e agora está na hora de ele se retirar. Que o Lula, no meio dessa questão toda, dessa tensão e pesquisas eleitorais mostrando que ele já está atrás do Flávio, também começa a ensaiar uma retirada de seu nome da vida política. E é aquela coisa, não quer sujar a biografia no seu último tentativa de ser presidente ou algo do tipo. Eu venho dizendo que antes do Lula desistir da coisa toda, ele vai tentar todas as suas cartadas para tentar se fortalecer, para fazer seu governo de coalizão e, se necessário, sacrificar o cara que botou ele lá, ele vai fazer. E olha o grande detalhe disso. A questão é que o Alexandre de Moraes hoje atrapalha o Lula. E hoje em dia, o Supremo Tribunal Federal tem a pior avaliação negativa da série histórica. E isso tudo puxada principalmente por Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O detalhe é que o Lula tem percebido que isso tem influenciado em 3 pontos que eu vou te contar aqui. O primeiro deles é o palanque político para o Senado. É isso mesmo, o Lula está desesperado em perder o Senado nos principais estados do Brasil. E a direita, no meio de tudo isso, tem avançado, porque os candidatos ou pré-candidatos ao Senado de Bolsonaro, aqueles que têm levantado a bandeira contra o ministro Alexandre de Moraes e contra os abusos do Supremo, têm configurado entre os primeiros em todas as pesquisas em todos os estados em que estão disputando.
O Lula, como não é idiota nem nada, quer dizer, depende do dia, né? Percebeu e avaliou que ele estar próximo do Alexandre de Moraes e dizer que ele é uma espécie de herói da democracia tem atrapalhado nesse palanque. Aí que já vem o segundo ponto. A própria aprovação de Lula. De todas as vezes que ele diz que depende do Supremo e o entendimento das pessoas que o Lula só está lá por causa do Supremo Tribunal Federal, que diz que Alexandre de Moraes é um herói da democracia, fazendo o Lula derreter. E aí o que o Lula faz? Bom, o Lula diz ter aconselhado Moraes a se declarar impedido no caso do Banco Master. Não permite que caso Vorcaro jogue fora sua biografia. O que o Lula está dizendo aqui, minha gente, é que não vai segurar as pontas do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque sempre que ele se aproximar do Moraes e se ele fizer qualquer coisa para segurar as pontas de alguém que tem sua esposa envolvida no caso do Banco Master, ele perde mais pontos, tanto com seus senadores quanto na sua própria pré-campanha. Vocês terem ideia da gravidade disso, ele citou o contrato do Master com o escritório da advocacia de Viviane Barsi, esposa do Alexandre de Moraes. É isso mesmo, ele quer fazer agora que ele é o paladino da justiça, afinal de contas, quem anulou os processos dele foi o próprio Supremo Tribunal Federal e agora o Lula está botando em desconfiança o próprio Alexandre de Moraes. A gente sabe que não se trata só de desconfiança, né? É um fato, ela tinha um contrato com o Banco Master, enfim, isso tudo está sendo investigado. Antes de detalhe disso, eu já vou dizer para vocês, mas primeiro eu quero lembrar uma coisinha para vocês aqui. Esse tweet aqui, ó, no dia 9 de janeiro, e aí no finalzinho, depois vocês podem ler tudo, mas eu disse, o caso Banco Master é a nossa melhor chance de colocar todos os do sistema contra a parede e mostrar que todos aqueles que perseguiram a direita durante anos estão podres, com um discurso democrático, obviamente. Parece que eles foram colocados contra a parede, viu, Lula? Lula ficou sem sua guarida, isso tudo tá rolando, André Mendonça está conduzindo super bem, e agora o Lula começa a pressionar pra quê? Bom, pra botar o Messias no Supremo Tribunal Federal. Veja bem, Messias quebra a resistência e chega a 48 votos por vaga no Supremo após 5 meses na chuva. Óbvio que para isso Lula deu um monte de cargo para Davi Alcolumbre e uma galera do Centrão. O Davi Alcolumbre nega, mas a gente sabe exatamente como isso funciona. Querem pegar o grande detalhe de tudo isso? Como mostrou o Globo no início do mês, Messias tem ao menos 14 votos necessários da base governista e em parte do MDB e do PSD. MDB e PSD, dois partidos de centrão, os partidos mais de centro que tem no Brasil hoje. Lula pedir para Alexandre de Moraes se tornar impedido de julgar o caso do Banco Master, assim como o Toffoli já está impedido, ele pode estar calculando e tendo informações privilegiadas sobre uma possível condenação, inclusive, ou no mínimo que torne réu e peça o afastamento tanto do Alexandre quanto do Toffoli. Sabe qual que é a grande questão no meio de tudo isso? É que se passar um pedido de impeachment pelo Davi Alcolumbre de qualquer um desses dois ministros, a base do PT vai votar a favor do impeachment. Por quê? Para dar para Lula, ainda nesse ano, mais uma indicação do Supremo Tribunal Federal, e provavelmente essa indicação vai ser para agradar alguém do Centrão e tentar criar de novo tal governo de coalizão. Messias, ele já botou votar porque ele sabe que vai conseguir os votos necessários, porque já distribuiu o cargo e fez tudo que foi necessário para isso. Aqui é matéria, para quem acha que eu tô inventando coisa aqui. Agora, Lula já largou a mão do Toffoli e agora do Alexandre de Moraes. Ele não quer ser vinculado com essa palhaçada toda, mesmo chamando os caras de salvadores da democracia. Como ele viu essa brecha no sistema como uma possibilidade de se manter vivo na disputa desse ano, mesmo com o Flávio avançando, agora é hora de deixar Alexandre de Moraes sozinho. Algo me diz também que tem muita gente do sistema que está querendo isso, viu? E está pressionando o próprio Lula. Algo me diz. Então, amigos, se você me acompanha há mais de 7 meses, isso não é nenhuma novidade para vocês. Só estou trazendo aqui aquilo que eu já tinha dito para vocês há muito tempo. Lula descartado, isolado, perdendo apoio do centro, os governos de coalizão indo para o lado de Flávio Bolsonaro. Alexandre de Moraes descartado, abandonado, inclusive pelo próprio Lula. Caso Banco Master, nossa melhor chance de botar o sistema contra a parede, que eles não fiquem atacando, perseguindo os nossos pré-candidatos, tornando inelegível e assim por diante, porque eles estão muito mais preocupados em salvar a própria pele. O Brasil afundado na mão de corruptos que ascenderam ao poder e botaram Jair Bolsonaro. Inclusive, a Polícia Federal contrariou o Gonê e o Moraes e repetiu que o Bolsonaro sequer interviu nas investigações, quando foi acusado de interferir na Polícia Federal. Saiu matéria de que o Bolsonaro não teve corrupção no seu governo, 2, 3 matérias. Ou seja, Jair Bolsonaro não deixava que essa palhaçada toda acontecesse. Ou seja, ele atrapalhava. E é por isso que ele está lá preso em prisão domiciliar, enquanto esses aqui estão batendo cabeça para limpar a própria biografia. Você que gosta do meu conteúdo, tem acompanhado? Gente, tá? E o mais interessante, o que o Lula percebeu? Cara, eu tô despencando nas pesquisas e eu tô aí sendo atrelado ao ministro Alexandre de Moraes, né? Ele mesmo disse recentemente que chamou o ministro Moraes de companheiro, né? Agora, em entrevista recente, o próprio Lula chamou o Alexandre de Moraes de companheiro.
Ele nem disse ministro, né? Companheiro. A gente abre precedente para interpretar que são grandes amigos, né? Companheiro mesmo. Agora o Lula percebendo que, olha, eu tô caindo nas pesquisas, será que tem alguma coisa a ver com essa minha proximidade com o Alexandre de Moraes? Se for isso, eu vou tomar algumas decisões e vou fazer o teste. O teste é o quê? Abandonar o ministro do STF. Aí ele começou a sujar a imagem do Alexandre de Moraes, né? Olha, eu dei conselhos, falei para ele se afastar do julgamento, né? Falei para ele conversar com a esposa que tem contratos, ou seja, ele destruiu o Alexandre de Moraes ali naquela entrevista para o ICL que ele deu agora nesta última semana. O Lula decidiu destruir, acabar com o Alexandre de Moraes, acabar com a credibilidade que já não tinha no Moraes. Então isso parece que é uma tentativa desesperada de se afastar, mostrar para o eleitor, olha gente, tá? Eu não sou aliado do Moraes, eu não compactuo com as decisões e com o comportamento do Moraes. Ó, Lula, tô aqui e Moraes lá. Ou seja, é o Lula tentando mostrar, em ato de desespero, tentando mostrar para o seu eleitor que ele não é aliado de Alexandre de Moraes, mas não cola, né, gente, tá? Não cola porque tem a gente aqui para trazer, informar e mostrar contra fatos, não há argumento, gente, tá? Agora, a pergunta que fica é, Alexandre de Moraes vai deixar barato? Essa traição de Lula, porque Lula só pensa no poder, né? Para ele não importa, ele nem que tenha que atropelar quem quer que seja, né? O Lula, que mais importa para ele é o poder, nem que para isso seja necessário atropelar e passar por cima do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá aí. E o mais interessante aqui de tudo isso que o Rony Gabriel acabou de expor é que tudo isso aqui que foi exposto vai de encontro àquela informação que a Thaís Oyama do Globo revelou recentemente. Vocês lembram que a Thaís Oyama, né, colocou lá que o Lula está jogando o Moraes aos leões e que o Lula pode estar recebendo informação privilegiada de dentro da Polícia Federal. Inclusive a Thaís Oyama colocou lá no editorial dela lá no Jornal o Globo, disse, olha, ao que tudo indica, alguém da Polícia Federal está passando informações para o Lula e dizendo que, olha, até agora que foi revelado, né? O que foi revelado até agora contra o Moraes não é nem a pontinha do iceberg do que está por vir. Ou seja, coisa muito pior contra o Moraes. Pode explodir a qualquer momento. Aí o Lula começou a descartar o Lula. Inclusive, alguns dizem que provavelmente quem pode estar levando essas informações é o próprio Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, indicado pelo próprio Lula, né? É o passarinho da Polícia Federal que está levando informações para o Lula e fazendo com que o Lula, né, tome decisão de afastar, descartar, abandonar, largar a mão do Alexandre de Moraes e jogá-lo, né, aos leões. Foi a matéria da Thaís Oyama, do Jornal o Globo, que faz todo sentido, se encaixa perfeitamente nesses comentários, nesse comentário aqui do Rony Gabriel. E aí, gente, por isso que é bom, tá vendo a diferença quando você é um inscrito do canal Fabiana Cardoso? Eu tô vendo aqui, vocês estão vendo esse comentário aqui do Rony Gabriel e na sua cabeça você já... Gente, outro dia a Fabiana trouxe informação de que a Polícia Federal, que o Lula tá tendo informações privilegiadas de dentro da PF, por isso que ele pode estar descartando. Né, gente? Vocês começam a ligar o Lé com o Cré e as coisas começam a se encaixar. Por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui, porque aqui cidadão bem informado jamais será escravizado. Inclusive, gente, sabiam que o Lula acaba de ser exposto, ou pior, apunhalado pelas costas? Lula acaba de ser traído. É uma espécie de vingança, né, gente, tá? Você quer conhecer alguém, dê poder a ela. Você quer conhecer alguém? Descarte essa pessoa. Quando você descarta alguém, você vai conhecer o que aquela pessoa realmente é. E parece que o presidente do INSS, que levou um chute na bunda do Lula, ficou bem magoado, né? E uma pessoa magoada é capaz de qualquer coisa, né, gente? Parece que o agora ex-presidente do INSS, que foi demitido pelo Lula, tá bem magoado e decidiu expor o Lula sem dó e nem piedade. Se o Lula não teve dó dele, ele vai ter dó do Lula?
E isso a gente só sai ganhando, porque a gente começa a descobrir os podres do governo Lula. Sabe aquela podridão que o Lula tenta esconder a todo custo? Mais uma podridão do Lula acaba de ser exposta por um ex-aliado. Gente magoada é assim, gente, bem expõe mesmo. Fila do INSS. Casa Civil de Lula atrasou o plano para reduzir espera, acusa ex-presidente. Então a questão da fila do pessoal que queria se aposentar, receber algum tipo de benefício, não foi culpa aqui do ex-presidente, foi culpa do governo Lula. Gente, tá? O ex-presidente do INSS expondo aqui essa podridão do Lula, gente, tá? Vamos entender. O INSS tinha pronto, desde janeiro, um plano pronto para reduzir a fila de pedidos de benefícios, mas não conseguiu executá-lo porque a Casa Civil do presidente Lula não bateu o martelo. Ou seja, a decisão deveria vir de dentro do governo Lula, mas eles não deram aval. Que bomba é essa, gente, tá? Foi o que afirmou a equipe da coluna, o Gilberto Walter, demitido da presidência do Instituto na última segunda-feira, pelo próprio Lula, gente, tá? Segundo o Walter, que é esse que está aqui, o magoado, tá? Ele tá magoado com o Lula. Segundo ele, o plano foi elaborado em conjunto com a Casa Civil, tá? A Dataprev e representantes do Ministério da Previdência Social, que cuida da perícia médica, previa a redução da fila a 1,3 milhão até o final do governo, mas só foi aumentando, gente, tá? A fila só foi aumentando e era uma promessa de campanha do Lula, mais uma das várias que ele nunca cumpriu. E chegou a ter algumas medidas implementadas, né? Como a TestMed, ferramenta que permite pedir pela via digital a licença, né, por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, como o envio de documentos pelo aplicativo Meu INSS. Então, gente, resumindo aqui para vocês, o ex-presidente do INSS do Lula, que foi demitido, enxotado pelo Lula, tá acusando o Lula. Olha, se hoje a fila do INSS só aumentou, é graças à incompetência e a culpa é do Lula, é do governo Lula. Deu para vocês entenderem? Porque quando o Lula pegou a presidência do Bolsonaro, tinha cerca ali de 1 milhão. E o Lula lá fez promessa. Eu vou acabar com a fila do INSS. Quem tá lá tentando se aposentar, pegar o tipo de benefício, aposentadoria, pensão, vou zerar, vai todo mundo conseguir o benefício. Só que o Lula, né, o povo confiou nessa lorota, nessa baba de calango do Lula, foi lá, confiou, votou no Lula. O que o Lula fez quando pegou a presidência? Deu uma banana para os aposentados, pensionistas que estavam ali na fila tentando se aposentar. E, gente, o Lula chegou no último semestre, que é ano eleitoral, pensou assim, gente do céu, eu não cumpri com a minha promessa. Eu prometi no último pleito eleitoral, quando eu estava enfrentando o Bolsonaro, que eu iria zerar com a fila. O que eu fiz, gente? Eu fui tão incompetente que eu tripliquei. Ela aumentou 3 vezes. Eu fui muito incompetente, mas eu preciso colocar a culpa em alguém, gente. Alguém tem que levar essa culpa, porque eu sou, né? Eu sou íntegro, eu sou justa, eu sou a Madre Teresa de Calcutá. A culpa não é minha. Eu preciso colocar, gente, é ano eleitoral, eu preciso conquistar votos e eu preciso colocar a culpa desse fracasso em alguém. Em quem? Quem? Isso aqui. Não preciso dizer mais nada, né, gente, tá? Lula é Lula. Não é à toa que o Lula e o PT tá no poder aí há quase 20 anos. Pior que isso aqui cola. Tem trouxa que acredita nisso aqui. O Lula tá colocando a culpa em cima dele, do fracasso dele não ter conseguido zerar a fila do INSS. O Lula tá colocando a culpa em cima dele, ou seja, o Lula não tem culpa, né? Como ele não pode colocar a culpa no Campos Neto, não pode colocar a culpa na Faria Lima, não pode colocar a culpa no Trump, como ele não pode colocar a culpa no Bolsonaro, eu preciso achar alguém para colocar a culpa. Esse aqui foi o bode expiatório da vez. E o pior é que tem trouxa que acredita e vai votar no Lula. É o que eu fico mais indignada.